O IBGE divulgou a estatística de 2024 com relação aos nascimentos. O que nós verificamos no Brasil é uma queda da natalidade de maneira perene nos últimos anos e que demonstra que o impacto demográfico na pirâmide etária brasileira será mais rápido do que nós imaginamos. Isso significa que um país como o Brasil, que ainda é considerado um país em desenvolvimento, tende a ter uma adaptação demográfica para país desenvolvido numa transição muito mais célere do que vista em outros países. E isso demonstra que os jovens e as pessoas em idade fértil têm optado ou pela ausência de filhos ou apenas por um filho por casal. Essa é uma opção que nós já temos visto em várias capitais brasileiras, em várias cidades brasileiras, em que os casais optam por diminuir o número de descendentes em razão dos impactos econômicos, das novas rotinas que são adotadas e do trabalho que muitas vezes acaba comprometendo a dedicação dos pais ao cuidado e à educação dos filhos, e é algo que nós vemos em economias muito maduras. Por exemplo, a própria Coreia do Sul tem incentivo para que os casais tenham mais filhos e mesmo com esse estímulo governamental, não conseguem estimular a natalidade. A China, que por muito tempo proibiu e adotou uma política de apenas um filho por casal, agora se vê com um cenário adverso, com uma queda de natalidade abrupta que pode comprometer a economia do país nos próximos anos, e mesmo tentando incentivar os casais chineses a adotarem, a terem mais filhos, ainda não conseguem superar esse entrave da natalidade, na medida em que os millennials e a geração Z, que é a geração mais nova, tende a ter um número bem menor. Este é um problema que está mais do que comprovado no Brasil, na nossa estatística do IBGE, mas o que é pouco discutido é o impacto da queda de natalidade para a aposentadoria. No Brasil, o INSS se assenta num modelo solidário de contribuição. Isso significa que a pessoa é obrigada a contribuir para o sistema previdenciário por uma obrigação legal e essas contribuições servirão para o pagamento das pessoas que hoje estão aposentadas. Em 2019, nós tivemos uma reforma da Previdência que levou a um aumento da idade de aposentadoria para 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Lembrando que a expectativa de vida do brasileiro hoje está próxima de 76 anos de idade. Esses dados, porém, tendem a ser insustentáveis com uma queda de natalidade como apontada neste vídeo. Se nós realmente persistirmos nessa estatística e tivermos uma queda ainda mais drástica, que é a tendência quando olhamos para os países mencionados, nós teremos uma necessidade inevitável de fazer uma mudança nas regras previdenciárias, porque esse modelo solidário não conseguirá se sustentar com o menor número de contribuintes para subsidiar a aposentadoria das pessoas que já estarão afastadas do mercado de trabalho. Por esse motivo, nós precisamos refletir sobre essa estatística e pensar no seu patrimônio. Você acha que se você está na geração Z ou se você é um millennial, você realmente acha que esses dados vão permitir que você se aposente apenas com a sua aposentadoria do INSS? Seria muita ingenuidade confiar que a aposentadoria seria o bastante para você por dois motivos. Primeiro, porque com o avanço da idade, você tende a aumentar o seu gasto, a aumentar o seu hábito de consumo e, portanto, vai necessitar de uma renda maior para fazer frente a estes gastos. Em segundo lugar, com essas estatísticas, nós temos dúvidas se esse sistema será viável para ser mantido e não sabemos se o INSS conseguirá, no futuro, arcar com as aposentadorias nos valores existentes hoje em dia. É claro que nós poderemos ter mudanças legislativas e constitucionais para aumentar o valor da contribuição, o percentual de contribuição das pessoas que estão ativas no mercado de trabalho e podemos ter mudanças na idade de aposentadoria, que eu particularmente, se pudesse dar o meu pitaco, penso que é o que vai ocorrer ao longo dos anos. Se nós temos agora maior longevidade, se as pessoas vivem mais, naturalmente a idade da aposentadoria tende a ser elevada, já que as pessoas estão aptas ainda a permanecerem no mercado de trabalho e essa é uma tendência. Para o seu patrimônio, o que é importante pensar? Não apenas confiar na aposentadoria vinda do Estado. Até servidores públicos hoje já estão preocupados com as suas aposentadorias. Antigamente, o servidor público tinha certeza que receberia sua aposentadoria integralmente. Hoje, mesmo as carreiras jurídicas, que são as mais bem remuneradas, já têm preocupação com a aposentadoria integral e, por isso, essas pessoas e a pessoa que está na iniciativa privada com maior ênfase devem pensar
na sua previdência privada. E como fazer essa previdência privada? Você tem as opções de VGBL e PGBL, mas você deve pensar nos seus investimentos como um todo. Todo o seu investimento, toda a sua carteira de investimento é pensada para o seu futuro, para a sua proteção da renda, sua proteção patrimonial, quando você chegar a uma idade que você não vai poder mais trabalhar ou quando você não quiser mais trabalhar. Caso você adquira sua independência financeira, você poderá pensar em apenas desfrutar dos melhores momentos ou, quem sabe, trabalhar por hobby. Mas o que essa estatística deixa de lição é que a pessoa não deve colocar todas as suas fichas apenas na aposentadoria pública e deve sempre poupar com frequência, com habitualidade e compor uma carteira de investimentos, uma carteira previdenciária para que não enfrente dificuldades lá na frente. Fica a lição, cuidado com a queda de natalidade no Brasil para o seu patrimônio. Meu nome é Rafael Abismusa. Se você gostou deste vídeo, siga o meu canal e continue acompanhando para outros vídeos sobre esse assunto.